Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Pedimos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, aleluia. Glória a Deus, louvado seja teu santo nome, Senhor, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para os salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos antepassados nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor maravilhoso, nesse momento eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Senhor meu Deus, eu estou aqui diante de ti, me apresentando para fazer a tua obra, para falar aquilo que o Senhor queira transmitir para a tua igreja, não aquilo que venha ser do meu coração, mas que saia tudo da sua perfeita voz, daquilo que o povo precisa ouvir, papai, e que toda honra e toda glória seja dada a ti, que é o Deus de poder, Deus de louvor e Deus de adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E amém. Aleluias, glória a Deus. Eu fico muito honrado e agradecido pela responsabilidade o qual foi me dado de estar trazendo a palavra aqui nessa noite. Queria dizer para cada um de vocês qual é a guerra, qual é a batalha que cada um de vocês está travando, qual é a peleja, qual é a luta, a guerra que cada um está travando nesse momento, qual tem sido a estratégia para você combater essa luta, quais têm sido os instrumentos para você guerrear essa guerra, o qual cada um está passando. Porque eu tenho certeza que nos dias de hoje não tem aquela pessoa que vai levantar a mão e vai dizer que não está passando por uma luta, que não está passando por um problema, que não está passando por uma dificuldade. Agora eu quero dizer para vocês também qual é os instrumentos, qual é as pessoas que podem contar, qual é aquele que você busca para junto com você guerrear essa guerra o qual cada um está passando. Muitas das vezes vocês pensam que as coisas estão muito boas, por não acontecer algo à nossa família, por Deus estar nos livrando, mas queira você, queira não, nós estamos vivendo a pior batalha, a pior guerra que há de houver no mundo nessa época. Enquanto muitos dormem, enquanto muitos cochilam, muitos ficam desapercebidos, há pessoas morrendo, há pessoas falecendo. O inimigo está tragando várias e várias pessoas, enquanto muitos de nós estamos dormindo, estamos desapercebidos, estamos fazendo a obra de qualquer forma. E com isso o inimigo vem tragando, vem ceifando a vida de muitas e muitas pessoas. Imagina aquela pessoa o qual está passando na rua, você passa por ela de cara feia e você não tem coragem de falar: ei, meu irmão, Deus te ama, ei, varão, Deus tem um livramento para a tua vida. Lá na frente aquela pessoa passa um dia logo mais, a vida daquela pessoa é ceifada. Ali foi uma vida o qual você poderia ter praticado bem e não praticou. E com isso estamos vivendo a pior guerra, a pior batalha, o qual há nesse momento. Se você não pode perceber, eu posso perceber. Eu vejo as pessoas morrendo, eu vejo o sofrimento.
Muitas das vezes nós estamos desapercebidos, parentes nossos estão sofrendo, parentes nossos estão jogados no leito do hospital, estão com a doença, estão passando todos os tipos de dificuldade do mundo, e nós não paramos 2 horas para louvar, não paramos 2 horas para orar a Deus, não paramos 1 hora para agradecer ao Senhor, não paramos 1 hora para falar: Deus, tem de misericórdia com a minha família, tem de misericórdia com aqueles que estão desapercebidos, tem de misericórdia com aqueles o qual estão sofrendo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. A Bíblia vai nos dizer que havia um homem chamado Gideão. Esse homem era um agricultor, o qual vivia ali com seu povo humildemente. Estava passando por um sofrimento, por uma luta, o qual eles estavam escravizados há mais de 7 anos na mão dos medianitas. A Bíblia diz que o povo de Israel, o qual Gideão pertencia, pereceu tanto durante esses 7 anos, que eles passaram a morar em cavernas, que eles passaram a morar na pedra, por ter empobrecido tanto, com a força inimiga dos medianitas, dos malequitas e todo o povo do Oriente, o qual fazia aquele povo sofrer. Eles empobreceram tanto que foram morar na caverna. A Bíblia diz que os números de soldados, os números de camelo dos melequitas, era uma imensidão tão grande que não se contava como a areia do mar. Não poderia se contar de tanto que era grande o número de soldados e de camelos dos inimigos. E assim o povo de Israel sofreu e pereceu durante 7 anos. Mas tudo isso aconteceu porque o povo de Israel tornou fazer aquilo que desagradava aos olhos de Deus. O povo de Israel tornou fazer aquilo o qual Deus não compactuava, o qual Deus odiava, o qual Deus abominava. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz: quando Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, levou o povo ali que era para passar apenas 40 semanas, para passar uma época no deserto, mas passou 40 anos por causa da sua desobediência. E ali deu a continuidade. Então Moisés continuou pelejando, continuou lutando com aquele povo. E Deus castigava, Deus passava a mão, o povo pecava, Deus dava um castigo, o povo desobedecia, Deus dava outro castigo. Mas Deus sempre tinha misericórdia com o seu povo. Então Moisés continuou por 40 anos pelejando, até que Moisés foi para a glória e deixou aquele povo. E aí Josué deu continuidade, e ali pelejando com aquele povo, o povo pecava, Deus castigava, o povo pedia misericórdia, Deus abençoava. E ali foi prosseguindo, até que chegou os juízes, aleluia. A Bíblia diz que foram 14 juízes. E tinha até uma mulher chamada Débora, Sansão, Edeu, vários juízes, 14 juízes. Mas eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite, para um rapaz chamado Gideão. Aleluia, Gideão, como eu disse, um agricultor perseverante, o qual estava malhando trigo no lagar. Aleluia, malhar trigo no lagar. A Bíblia diz que ele malhava trigo no lagar para que os medianitas não viessem e saqueassem toda a sua seara, não viessem e tomassem tudo aquilo o qual ele tinha plantado. E ali ele estava naquela luta, na dificuldade, malhando trigo no lagar. Mas Deus é com aquele homem que é guerreiro. Deus é com aquele que é disposto. Deus é com aquele que tem coragem de trabalhar. Deus é com aquele que está na luta. Deus é com aquele que está na seara. Deus é com aquele que está na peleja. Deus é aquele que está no monte. Deus é com aquele que está no jejum. Deus é com aquele que está em oração. Deus é com aquele que está aí fora pregando para o mendigo. Aleluia. Amanto ia lagar, súria, decanto, lamar, súria. Oh, glórias, aleluias. E assim Deus foi com Gideão. Então Deus enviou um profeta até Gideão e falou: olha, varão valoroso, através de você eu irei tirar o teu povo do cativeiro, irei tirar o teu povo da escravidão, o qual está sofrendo na mão dos medianitas. Aleluia. Depois Deus envia um anjo. Um anjo chega até Gideão e fala: varão valoroso, Deus é contigo. Aleluia.
Deus é contigo, varão valoroso. És tu nessa tua força. E através de você, eu irei livrar o povo de Israel da mão dos medianitas. Eu irei livrar o povo de Israel da mão dos malequitas e do povo do Oriente. Gideão pega e fala: mas como assim, Senhor? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor do Ramassés, da minha tribo. Eu sou o pequeno, eu sou o menor. Não tem como eu te libertar o povo da escravidão. Não tem como eu tirar o meu povo, o meu Israel, da mão dos malequitas, dos medianitas, que eles são milhares. Aleluias. Então Deus fala para Gideão: mas não é eu que estou te ordenando, varão valoroso. Vá nessa tua fé. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz então que Gideão parou e analisou aquela situação, olhou para dentro de si e falou: se é o Senhor que está falando comigo, aguarde só um minutinho que eu vou trazer algo para te oferecer. Vou oferecer algo em teu sacrifício. A Bíblia diz que o anjo aguardou aquele momento e Gideão voltou com aquilo que era para sacrificar a Deus, que era bolo, uns bodes, uma farinha de efa. Então Gideão colocou tudo no altar ali para o Senhor. Quando o anjo tocou com o cajado ali naquela oferenda, então ali tudo se queimou e os manjares chegou até ao céu. Aleluia. E ali foi exaltado e glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Só que Gideão ficou com aquilo na cabeça: como que ele iria libertar o seu povo, se ele era o menor, se a tua tribo era o menor, e os inimigos melequitas eram enormes, não conseguia se contar a quantidade de soldados. A Bíblia diz então que Gideão estava pensativo ali, debaixo de um pé de árvore. Então Deus falou para você: Gideão, vai à casa de teu pai, derruba o altar de Baal que é lá, corta a madeira de Seá, o qual está ali, e ali queima um holocausto em meu nome. Derruba o altar de Baal, o qual está na tua vida nessa noite. Aleluia. Gideão ficou preocupado ali, porque os inimigos eram imensos. Se ele fosse derrubar aquele altar de Baal, ele poderia sofrer algumas penações graves, aleluia. Mas foi Deus que tinha ordenado ele fazer aquela missão. Então ele, com medo, ele foi à noite. Chegou à noite, ele derrubou o altar de Baal que estava na casa do pai dele. Derrubou tudo aquilo que era oferecido a outros deuses, que não ao Deus de Israel. A Bíblia diz que os inimigos descobriram, os pessoal ali daquela comunidade, daquele local, descobriram que era Gideão que tinha derrubado o altar de Baal. Então foram à casa do pai de Gideão e falaram: olha, bota ele para fora que nós iremos matar, porque ele derrubou o altar de Baal e Baal há de pelejar contra ele. Só que o pai de Gideão sabia que era um Deus de Israel que tinha mandado ele derrubar o altar de Baal. O pai de Gideão sabia que o Deus vivo tinha mandado ele desfazer aquele altar maldito. Então o pai de Gideão falou para aquele povo: olha, se o próprio Deus Baal não conseguiu intervir Gideão a destruir o altar dele, quem dirá vocês? Ai daquele que for contra o Deus de Israel, ai daquele contra for o Pai Supremo, ai daquele contra for o Deus Todo-Poderoso, logo amanhã estará todos mortos. Aleluia. Ai daquele que se pôr contra o servo de Deus. Aleluia. Ai daquele que se pôr contra você que está na luta, na peleja pelo Jesus Cristo, meu irmão. Ai daquele que se pôr contra você que está na luta do Evangelho. Ai daquele que se pôr contra você que está jejuando todo dia, que está na igreja buscando, que está na igreja orando. Ai daquele que se pôr contra você que se preocupa com o que está na rua. Ai daquele que se pôr contra você que está pelejando, está proclamando o Evangelho. Ai daquele de pelejar contra você porque você não tem vergonha do que você crê. Ai daquele de pelejar contra você porque você grita para todo mundo saber que você é evangélico. Aleluia. Oh glórias. Vivemos mundo, vivemos hoje onde pessoas têm vergonha de levantar a mão e dizer que é cristão.
Vivemos tempos de hoje que pessoas têm vergonha de dizer eu sou evangélico. Irmãos, eu vivi muito tempo no mundo, meu pai, mais de 20 anos que é pastor, nem a vida toda eu estava no evangélico. A maioria do meu pai pelejando como pastor, eu estava no mundo aprontando, e nem por isso eu fui para a igreja. Mas eu tinha no meu coração, no dia que eu for para a igreja, eu vou de verdade, eu vou levantar a mão no mundo, todo mundo vai saber que eu sou cristão. Não é para me gabar não, é porque é nossa obrigação levantar a mão lá fora e o mundo olhar e saber que nós somos cristãos. Aleluia. Muitos hoje têm vergonha. Mas eu sei que Deus tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Aleluia. E assim, Gideão derrubou aquele altar. E nenhum daqueles que pelejou contra ele teve coragem de matar ou tentar tirar a vida dele. Nenhum daqueles. Então Gideão se assentou-se no local, reuniu todos aqueles povos, reuniu aqueles o qual era aliado, reuniu aqueles o qual fazia parte ali do seu clã e ia lutar contra os medianitas. E ali ele chegou a reunir, se eu não me engano, 32 mil homens. A Bíblia diz que foi 32 mil homens que Gideão reuniu. Então ele ali sentado, imaginando, pensando, falando, Deus, como que eu vou para uma batalha contra milhares de pessoas, milhares de guerreiros, de combatentes, que eu não posso nem contar quantos são. Eu só tenho apenas 35 mil. Quanto que eu falei? 32 mil, perdão. E Deus falou para ele ainda assim, Gideão, há muita gente aí contigo. Tem muita gente aí contigo para que eu entregue os medianitas na tua mão e depois vocês venham se engrandecer, dizendo que vocês venceram a batalha por suas próprias mãos. Negativo, Gideão. Fala para aqueles medrosos, fala para aqueles tímidos voltarem. Aqueles que estiver com medo, aqueles tímidos que estiver com medo, os covardes, mandam todos voltar. E a Bíblia diz que voltaram, acho que foi 12 mil. A Bíblia diz que voltaram 12 mil. Aleluias. E quando voltaram esses 12 mil, ficaram 20 mil. E Deus falou para Gideão, Gideão, ainda há muita gente contigo para que eu entregue os midianitas na tua mão, para que eu entregue os inimigos na tua mão, e vocês se engrandecer, se gloriar, achando que foi por causa de vocês que venceu a guerra, Gideão. Desça até aquelas águas, mandem que eles bebam água. Aqueles que beber água, que nem um cachorro lambendo com a cara dentro d'água, você separa para um lado. Aquele que pegar água com a mão e atenta ao que está acontecendo e beber água, como um soldado combatente de olho na guerra, de olho na batalha, você separa para um lado. E a Bíblia diz que foi o número de 300 homens, o qual bebeu a água com a mão e de olho ao seu redor o que estava acontecendo. Deus falou, Gideão, é com esses 300, o qual eu irei entregar os medianitas, os malequitas e todo o povo do Oriente em tuas mãos. Faça tudo o qual eu ordenar. Aleluia. Você tem perseverado no que Deus tem falado para ti? Você tem dado crédito no que o profeta tem falado para você fazer? O que eu acho mais interessante também nessa palavra é que antes disso tudo, de Gideão tomar toda essa decisão, separar todos esses homens, ele fez um teste com Deus. Ele, mas peraí, como é que eu vou para uma batalha com bem pouquinha gente, o inimigo é milhares e milhares? Eu sei que é Deus que está falando, mas
Eu preciso ter certeza se Deus está nos mandando para a direita. Eu preciso ter certeza se Deus está nos mandando para a esquerda. Eu preciso ter certeza se Deus está nesse negócio. Eu preciso ter certeza se é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso ter certeza se é para cá que eu vou. E a minha única certeza é Jesus Cristo de Nazaré. A minha única certeza é botando a minha dúvida no Pai. A minha única certeza é dizendo: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Me dê a direção de seguir. Me dê o local certo para onde eu devo prosseguir. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Então ele fez um teste com Deus. Senhor, eu vou pegar essa era. Vou pegar essa lã, vou deixar aqui. Quando amanhecer, eu quero que só essa lã esteja molhada e todo o chão esteja seco. Ele fez isso, falou com Deus. É claro que nós temos que saber como falar com Deus. Nós temos que ter a humildade, porque nós não somos nada. Nós estamos falando com o Ser Supremo, que pode tudo, sabe tudo. É o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono do hoje, é o dono do amanhã. Nós estamos falando, é o que é o soberano, soberano, sobre os céus, sobre a terra. Aleluia. Temos que ter a humildade, o qual falar com o Pai, aleluia. E Gideão, muito humilde, falou: Senhor, por favor, é só isso que eu te peço. Se é o Senhor que quer que eu vou nessa batalha, por favor, eu quero que só essa lã esteja molhada e o chão ao redor esteja seco. Quando foi no outro dia que Gideão levantou, que ele foi até o local o qual ele tinha combinado com Deus, que ele chegou lá, a lã estava toda ensopada, o chão ao redor estava seco. Ele pegou a lã, espremeu ali num jarro, o qual encheu todo o jarro de água, e o chão todo em volta estava seco, para a honra e glória do Senhor, aleluia. Mas ele falou, aleluia, olha a sabedoria, meus irmãos. Muitas das vezes nós vamos num lugar, um profeta fala uma coisa, nós acreditamos, vai, pum, quebra a cara. Vamos em outro lugar, outro profeta fala uma coisa, você vai e quebra a cara. Irmão, nós temos que crer na palavra de Deus. A profecia maior é a palavra do Senhor. A profecia é o que está escrito, é o manual, a luz dos meus pés, a luz do meu caminho, é a palavra de Deus. Não estou falando que aí não há profeta na terra, não há profeta sim, mas nós temos que saber medir as consequências de cada profecia, cada profetada, aleluia. E assim ele falou: Senhor, Gideão falou: Senhor, por favor, não se acenda a tua ira contra mim, mas mais uma vez, só para eu ter certeza, por favor. Agora eu quero fazer um teste diferente. Se é o Senhor que está falando comigo, eu quero que a lã esteja seco e todo o chão ao redor esteja molhado. Irmãos, por mais que nós estamos muito convictos no Evangelho, na palavra de Deus, nós temos que entregar a nossa vida na mão do Senhor por completo. Cada decisão, cada tomada de decisão, cada detalhe, o que nós vamos fazer, nós temos que botar Deus na frente de tudo. Falar: Senhor, vai na frente, me mostra o caminho, para que eu não venha perecer na frente. Tem de misericórdia, humildemente. E assim, Deus mostrou para Gideão. Quando foi no outro dia que Gideão levantou, aquela lã estava seca e o chão ao redor estava todo molhado. Então ele falou: agora eu posso ter certeza que o Senhor é comigo. Eu já sabia, mas agora eu tenho certeza. Então contigo eu vou soltar mulheres, contigo eu vou vencer o inimigo, contigo eu não tenho medo mais de Malequita, não tenho medo de Midianita, não tenho medo do povo de Oriente, porque eu tenho um Deus general, um Jeová Rafa, que me dá a sabedoria para vencer cada batalha. Aleluia. Ramantuia lagaçuria de canto lamas. E Deus provou para ele que era com ele. Deus não tinha obrigação nenhuma de provar para ele, mas Deus foi tão misericordioso, foi tão bondoso com Gideão, que fez 2 vezes o teste com ele e provou para ele que era com ele. Então ele reuniu aqueles soldados e ali ele foi para a batalha. E Deus separou aqueles covardes para um lado, aqueles desastrados que bebiam água como o outro, que não estava preparado para a guerra.
E ali ele separou os 300. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ele juntou aqueles 300. E falou, olha, eu sei que o número dos inimigos é incontável. Eu sei que o poder das trevas é surpreendentemente forte. Não podemos subestimá-los. Mas eu quero dizer para vocês, 300, o qual está aqui comigo, não tenha medo. Porque aquele que é o rei dos reis, aquele general do general, aquele todo poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha de Gênesis e Apocalipse, aquele que nunca pereceu numa luta, aquele que nunca deixou desamparado, aquele que nunca abandonou seu filho, ele está conosco nessa batalha, ele está na frente, não precisa tremer, não precisa se acovardar, só apenas nós 300 iremos vencer essa batalha para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Irmãos, quero dizer para vocês novamente, nós estamos vivendo uma guerra. Irmão, nós estamos vivendo uma guerra. No momento que você estiver na igreja, você tem que adorar de coração. Você tem que exaltar e glorificar o nome dele. Eu quero dizer para vocês nessa noite que os anjos que estão lá em cima, você acha que tem anjo quieto? Tem anjos lá em cima dizendo santo, 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 santo. Ao mesmo tempo tem anjos cantando glória, 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 glória. Ao mesmo tempo tem anjo dizendo só o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória. Então, meus amados, quando você estiver na igreja, quando você dá glória, quando você dá aleluia, não é para o cantor não. Quando você dá glória, quando você dá aleluia, não é para o pregador não. Quando você dá glória, quando você dá aleluia, é para Deus, é para o nome dele seja louvado, aleluia. Oh glória. Oh Deus, aleluia. Oh Pai, aleluia. E ali Gideão foi com aqueles 300 guerreiros para uma batalha. E Deus falou, Gideão, faça tudo o que eu falar. Faça tudo o que eu falar. Que você não irá perder essa guerra, Gideão. E Gideão reuniu ali aqueles 300. E Deus falou, Gideão, separa em 3 grupos de 100, Gideão. 3 esquadrão de 100. E cada esquadrão de 100 você vai entregar um cântaro e um chofé, o nome é chofé? Chofar, que é aquele, né? E ali, Deus falou, era um cântaro na mão de cada um e o chofar, e tochas de fogo na outra mão. Deus falou, Gideão, como eu sei que você ainda está precioso, você ainda está meio com medo ainda, antes de ir para o conflito, antes de ir para a batalha, desça lá, chama teu servo Purá e desça até o acampamento dos inimigos. E Gideão desceu até o acampamento dos inimigos conforme Deus tinha mandado. Chegando lá, Gideão, observando tudo, tinha 2 sentinelas conversando, 2 sentinelas da hora. Sentinela, para quem não sabe, é os guardas do momento. Os quais tem que ficar acordado, vigiando todo acampamento. E ali tinha 2 conversando, um olhou para o outro e falou assim, olha, essa noite eu tive um sonho, que vinha um pão cevado rolando, com fogo, e tomava todo o nosso acampamento. Todos nós era destruídos, os generais, os comandantes, todos eram destruídos. O outro, olha que engraçado que o outro fala. Isso não é outra coisa a não ser a mão de Deus entregando nós na mão de Gideão. A própria Bíblia diz isso, ele fala dessa maneira. Não é outra coisa a não ser Deus entregando os midianitas na mão de Gideão. E ali Gideão estava ali, observando escondido, vendo tudo. Então ali o coração dele encheu de esperança. Ele falou, então é isso. Subiu juntamente com sua tropa, com seu grupamento. Eu acredito, eu conjecturando, falando que ele fez a última oração, apresentando a vida daqueles 300 guerreiros.
E passou toda a missão, o qual Deus tinha ordenado para ele, o qual Deus tinha falado com ele, passou para aqueles guerreiros. E cada um com um cântaro, um chofar na mão e uma tocha de fogo na outra, se espalhou. 100 guerreiros para um lado, 100 guerreiros para o outro. A Bíblia diz então que quando Gideão tocasse o primeiro chofar e estourasse o primeiro cântaro, todos os deveriam fazer igual. E assim foi feito. Gideão, quando chegou ali, próximo ao acampamento dos inimigos, tocou aquele chofar e quebrou aquele canto, que soou como uma explosão ali no meio daquele acampamento, onde havia milhares e milhares de guerreiros combatentes inimigos. Eles todos ficaram atordoados, quando aqueles vários chofar, aqueles 300 chofar e os cântaros tocando, estourando ao mesmo tempo, os inimigos entraram em desespero, começaram a se matar entre si, começaram a gritar, começaram a correr desesperado, não sabia de onde vinha o inimigo, não sabia quantos inimigos era, mas ele sabia que algo diferente, extraordinário estava acontecendo com ele, o qual ele estava perdendo a batalha. Algo estava acontecendo diferente naquele local, que eles estavam perdendo a guerra. E ali todos os inimigos começaram a se matar, começaram a se cortar, começaram a se esquartejar. E ali todos foram aniquilados, alguns fugiram, alguns correram. E o nome de Deus foi glorificado. Aleluia. Aleluia. Com apenas 300 inimigos, com apenas 300 guerreiros, 300 valentes combatentes, Gideão ganhou uma guerra contra milhares e milhares, incontáveis. Mas isso tudo não foi por causa da força, sabedoria, persistência de Gideão, não. Foi porque Deus era com aquele povo, Deus tinha ouvido o clamor, porque por mais que aquele povo estava fazendo algo qual desagradou o Senhor, que Deus permitiu que ele ficasse na mão dos inimigos, mas depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, aquele povo se ajoelharam e clamaram, e pediu perdão para Deus. Senhor, tem de misericórdia com a minha vida, Senhor, me perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. E Deus, como um bom pai lá de cima, com o coração aberto, oh meu filho, oh meu filho, oh meu filho, eu te amo, meu filho, eu não vou deixar você perecer nessa luta, meu filho, oh meu filho, eu não vou deixar essa luta te dominar, meu filho, porque eu te amo, aleluia. A Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse mostra, Deus corrige, mas Deus ama, Deus castiga, mas Deus ama, Deus castiga, mas Deus ama, Deus castiga, mas Deus salva. Aleluia. Você pode olhar do começo da Bíblia até o fim. Do começo da Bíblia até o fim. Quando as coisas estão boas, nós esquecemos de orar. Quando as coisas estão boas, esquecemos de ir para a igreja. Quando as coisas estão boas, esquecemos de abraçar o próximo. Quando a coisa está boa, esquecemos que há pessoas precisando da gente. Quando a coisa está boa, esquecemos que a nossa obrigação é proclamar o Evangelho. A nossa obrigação é falar para todos que Jesus salva. Mas nós só acordamos no momento de luta, de tristeza, no momento de batalha e de angústia. Quando a coisa está apertando, quando a coisa está arrochando, é que nós lembramos, Senhor, tem de misericórdia. É quando a luta aperta, é que nós vamos para a escola dominical. Quando a luta aperta, é que nós vamos para o culto de oração. Quando a luta aperta, é que nós vamos jejuar. Quando a luta aperta, é que nós vamos orar de noite, de dia, de madrugada, nós vamos orar toda hora, aleluia. E Deus tem de misericórdia, ainda dá a bênção. E Deus dá a bênção ainda. E depois, quando tudo está bom de novo, nós relaxamos novamente. Mas Deus é misericordioso que novamente, se nós clamar, Ele nos dá a bênção, nos dá a salvação, nos tira daquela angústia, nos tira daquele sofrimento. E assim, o tempo todo foi Deus com o povo de Israel. O tempo todo foi esse relacionamento com Deus, com o povo de Israel. E com a humanidade.
Que nós venhamos, meus irmãos, vestir a camisa do cristianismo. Nós vamos vestir mesmo, falar que nós somos cristãos, nós somos crentes. Quer falar o quê? Crente, sou crente. Cristão, sou cristão. Que no nosso serviço, no nosso trabalho, na escola, faculdade, seja lá onde a gente passar, todo mundo veja e saiba que nós somos cristãos. Eu lembro um testemunho que meu pai falou, qual as pessoas se aconselhavam muito com ele. As pessoas do serviço. Mas é porque ele via que verdadeiramente ele vestia a camisa de cristão. Lá as pessoas sabiam que ele era cristão. Muitas das vezes nós passamos por aí e as pessoas não veem que nós somos cristãos. Nossos vizinhos não sabem que nós somos cristãos. Que nós viemos vestir mesmo o evangelho, ir para a rua, pegar essa palavra aqui, ó, e falar: ó, meu irmão, Deus te ama, Deus quer salvar a tua vida, Deus tem um amor pela tua alma. Chegar no morador de rua, como o irmão Chicão gosta de fazer, além de dar um alimento e falar: meu irmão, Deus te ama. Deus pode mudar a tua vida, basta você querer. Dá um alimento, mas dá um alimento espiritual também, que é a palavra de Deus. E essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração.